Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente da Câmara Municipal do Recife, também conhecida como Casa José Mariano, um ex-aluno da Faculdade de Direito do Recife. Excelentíssimo senhor Francisco Queiroz Bezerra Cavalcante, diretor da Faculdade de Direito do Recife. Excelentíssima senhora vice-reitora da UFPE, Flores Bela Campos, aqui representando também o magnífico reitor Anísio Brasileiro. Excelentíssimo senhor Ricardo Chaves, presidente do Conselho Estadual de Educação. Excelentíssimo senhor Luiz Otávio Cavalcante, presidente da Fundação Joaquim Nabuco, também um ex-aluno da Faculdade de Direito do Recife, um ex-aluno. Excelentíssimo senhor Eric Limon Cial, conselheiro federal da OAB, representando aqui o presidente do Conselho Federal, Cláudio Lamáquia, e também o presidente da seccional, Rony Duarte. Professor Otávio Lobo, a quem eu cumprimento todos os demais professores presentes. Aldemir, a quem eu cumprimento aqui todos os servidores presentes nesta manhã. Caros estudantes que prestigiam este evento, a casa de Tobias. Se não fosse de Tobias, seria de quem? Talvez seria fácil ou difícil escolhermos um novo nome para batizar a tradicional Faculdade de Direito do Recife, que hoje nós celebramos nesta manhã 190 anos de história. Tudo começa lá atrás, porque apesar do Brasil ter mais de 500 anos de história, a mais antiga Faculdade de Direito do Brasil só tem 190 anos. É uma instituição jovem, para os padrões da própria existência do Brasil. Entretanto, Portugal tinha por hábito não permitir o ensino superior nas suas colônias, como uma forma, inclusive, de controlar a formação do pensamento crítico da elite, professor Alexandre da Maia. Diferente, inclusive, da América Espanhola, onde as universidades são datadas do século XVI. Então, houve um grande atraso na formação do conhecimento do ensino superior no Brasil. Só após a vinda da família real é que começamos a história do ensino superior no Brasil, em primeiro lugar com a Escola de Medicina, na Bahia, Faculdade de Medicina na Bahia. E aí, por decreto imperial de Dom Pedro I, em 1827, surgiam duas faculdades irmãs. A Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Olinda, aqui em Pernambuco. Eram duas instituições para atender às demandas pelo Brasil da formação dos juristas do Império, na medida em que, agora independente, não fazia mais sentido esperar que Coimbra, ou que Lisboa ou Paris formassem os nossos juristas, os nossos acadêmicos. Então, a partir deste momento, duas instituições são criadas, uma nascendo aqui no Mosteiro de Olinda e a outra nascendo lá no Largo de São Francisco, em São Paulo. Duas instituições que, portanto, comemoram 190 anos. Esta homenagem, se é para a Faculdade de Direito do Recife, ela também é para a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco de São Paulo. Inclusive, pelo amplo intercâmbio existente entre as duas instituições. Os homens da política
no Largo de São Francisco, e os homens de ciência aqui na nossa Faculdade de Direito do Recife, à época ainda em Olinda. Mas mesmo homens de ciência, como hoje é comum as menções graças a ele, que eu volto novamente mais adiante, Tobias Barreto, com a Escola do Recife, mesmo homens de ciência, aqui na Faculdade de Direito do Recife, tivemos diversos primeiros ministros do Império. Entre eles, Pedro de Araújo Lima, o conhecido Marquês de Olinda, Zacaria Góes de Vasconcelos, João Maurício Vanderlei, Barão de Cotegipe, Sinibu de Cansacão, Visconde de Sinibu, Visconde de Saraiva, Marquês de Paranaguá, Manuel de Souza Dantas, João Alfredo Corrêa de Oliveira. Foram primeiros ministros do Império, ex-alunos da Faculdade de Direito do Recife, na medida em que esta casa, ela sempre foi uma casa voltada não apenas para a ciência, para a política, para as questões relacionadas a questões sociais, questões econômicas, ela congregava inclusive o mundo das artes, na medida em que vários grandes vultos da literatura brasileira também passaram pela nossa tradicional Faculdade de Direito do Recife. A Casa de Tobias, portanto, ela foi um grande celeiro do Império, não apenas no Executivo, mas também no Legislativo, como vários presidentes do Senado. Tivemos vários presidentes do Senado, tivemos vários deputados, vários constituintes, e de 1891, e nós acompanhamos a mudança do Império para a República, antes disso, as questões abolicionistas. E esta casa, ela fazia com que a luta pelo abolicionismo fosse intensa e se sagrasse vitoriosa, inclusive com grandes nomes na defesa da causa, como Joaquim Nabuco, como José Mariano, Tobias Barreto, Castro Alves. Castro Alves, inclusive, além de poeta, ele que várias saudações fez aos advogados, aos colegas de então, também é mais um exemplo daquele que saiu do Recife e foi para São Paulo terminar os seus estudos em São Paulo, coisa que não conseguiu fazê-lo. Nunca Castro Alves concluiu o curso superior em Direito. E nesse caminho daqui para lá, destacamos também Rui Barbosa, o grande águia de Haia. E aí uma curiosidade, presidente Eduardo Marques. A eleição presidencial de 1919 foi travada entre dois ex-alunos da casa, professor Humberto. Epitácio Pessoa, vindo da Paraíba, mas criado em Pernambuco, inclusive tio de João Pessoa, que dá hoje o nome à capital paraibana, também ex-aluno da Faculdade de Direito do Recife. Epitácio Pessoa, que havia sido senador, ministro Supremo, procurador-geral da República, disputa a eleição com ninguém menos do que Rui Barbosa. Dois grandes personagens da história brasileira disputam a eleição presidencial de 1919. O fato curioso é que Epitácio Pessoa, ele tinha sido constituinte em 1890, depois da proclamação da República. Ele sai daqui, vai para o Rio de Janeiro e ele assume em 1919, já mais adiante, portanto, no período da eleição presidencial, ele assume a missão da delegação brasileira no Tratado de Versailles,
após a Primeira Guerra, conselheiro Marcos Nóbrega, ex-aluno da casa, professor da casa. Rui Barbosa havia declinado o convite para ser o representante do Brasil na convenção, no Tratado de Versailles. Ao declinar, a vaga passa a ser de Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa disputa a eleição contra Rui Barbosa e o interessante, ele não voltou para o Brasil, disputou a eleição presidencial no exterior e ganhou a eleição de Rui Barbosa, mesmo não estando no Brasil. E veja que opção boa entre Epitácio Pessoa, ex-aluno da Faculdade de Direito do Recife, um grande jurista, e Rui Barbosa. Dois grandes nomes que lutavam naquele momento pela construção da nação, na medida em que a ideia de Brasil, ela não era a ideia formada como nós conhecemos hoje, era uma ideia em construção. Os dois disputam e quem sai vitorioso é Rui Barbosa, aliás, Epitácio Pessoa, se sagrando inclusive o nosso primeiro presidente, aliás, nosso segundo presidente da República Antiga, da Faculdade de Direito do Recife, na medida em que anteriormente, Nilo Peçanha havia também sido presidente do Brasil. Então essa casa não apenas deu vários primeiros ministros do Império, como também deu 2 presidentes da Primeira República. E ao longo dessa explanação, a gente volta sempre à questão, se não fosse de Tobias, seria de quem? Já que tantos nomes de expressão nós mencionamos ao longo de tão pouco tempo. O fato é que a história do Brasil, inclusive aí se a gente entrar no mundo das artes, nós encontraremos aqui, vereador Jaime Asfora, quantos grandes nomes que estudaram nos mesmos bancos que Vossa Excelência também estudou. Quantos grandes nomes? José Lins do Rego, Graça Aranha, Augusto dos Anjos. Recentemente, inclusive, não é tão recente assim, Alceu Valença. A casa de Tobias também era a casa das artes, a casa da literatura, a casa onde se discutia, onde se fazia ciência, onde se discutia, Romero, e como fomos beneficiados por isso, o clima propício à atividade intelectual. O maior legado da Escola do Recife, movimento criado por Tobias Barreto, por Silvio Romero, e depois pelos seus discípulos, como Martim Júnior, como Clóvis Bevilacqua, Gilberto Amado. A Escola do Recife, ela procura desestabilizar a experiência histórica de mundo voltado exclusivamente para o que era produzido a partir da França. Os nossos professores da Faculdade de Direito, e ora, Tobias Barreto só veio a ser professor da Faculdade de Direito de uma forma mais tardia. Ele vem a falecer em 1889, ele passa apenas os últimos 7 anos como professor da Faculdade de Direito, uma parte como lente, e somente os 2 últimos anos como catedrático. Mas a sua influência, Alexandre da Maia, era de fazer com que houvesse sempre a possibilidade das ideias entrarem em disputa. E ele, inclusive, vários historiadores da casa, como Glaucio Veiga, como Pinto Ferreira e tantos outros, procuram até tirar o significado de coisas assim, inclusive do ponto de vista histórico, Eric, motivo de questionamento pela forma como ele colocava. Tobias Barreto, ele veio de Sergipe,
se preparou para ser padre, estudou latim, foi professor de latim, depois ele foi para a Bahia, presidente, para o seminário. Chegou lá, só passou uma noite. Não aguentou o seminário e da Bahia ele veio parar aqui em Pernambuco. Adoeceu gravemente. No ano seguinte, à sua chegada, ele presta o concurso da Faculdade de Direito do Recife e entra como aluno. Mas já entra numa idade, para a época, avançada, na medida em que ele conclui o seu curso de Direito aos 30 anos de idade. E ao concluir o seu curso de Direito, ele vai para Escada, vai morar no município de Escada. Em Escada, ele aprende alemão, sozinho, autodidata. Se alguém quiser duvidar se ele sabia de fato o alemão, se é possível alguém naquele momento, século XIX, aprender alemão sozinho, ele publicou várias obras, e várias obras em alemão permanecem. E aí eu sugiro consultar o professor João Maurício Adeodato, que fala alemão, é um profundo conhecedor não apenas da filosofia, como também da própria obra do Tobias Barreto. No entanto, uma obra que praticamente não ficou, em 1972, o professor Luiz Pinto Ferreira, ele escreveu uma conferência para a comemoração dos 150 anos da Faculdade de Direito do Recife, Eric. E à época ele, inclusive, ele brinca com Tobias Barreto, porque Tobias Barreto escreveu uma carta intitulada Carta Aberta à Imprensa Alemã. E escreveu em Escada no final do século XIX, e escreveu numa tipografia própria, e escreveu em alemão, quando só quem lia alemão era ele próprio. Ele escrevia em alemão e ele lia. Ele era o único escritor e o único leitor da sua própria obra em Escada. Então, qual é o significado desta mensagem, que eu também não sei o conteúdo da carta propriamente dita, porque, de acordo com Pinto Ferreira, existe um exemplar desta carta na Biblioteca Nacional que ele menciona ter lido em 1940. Embora fragmentos tenham chegado ao meu conhecimento a partir do próprio Luiz Pinto Ferreira, grande nome, grande diretor, grande político de Pernambuco. O fato é que Tobias Barreto, ele, no seu tempo, inclusive, essa é uma pergunta que eu fiz hoje pela manhã, eu liguei para talvez o nosso grande historiador vivo da Faculdade de Direito, que é o André Melo, juiz no Rio Grande do Norte, que deve estar assistindo a esta solenidade pela internet. E eu pergunto ao ex-aluno André Melo, liguei para ele e disse: André, quando foi que a Faculdade de Direito do Recife ela passou a ser designada Casa de Tobias Barreto? Ele então me responde, Flávio: a casa, na época em que Tobias Barreto era vivo, não era conhecida como a Casa de Tobias. Inclusive, Tobias sofreu grande pressão para não entrar na faculdade. Não era o desejo da congregação o seu ingresso. Ele teve muita dificuldade para entrar como lente. E na sua permanência, foi uma permanência onde também ele teve acesso a várias disciplinas. Ele lecionou de direito penal, a filosofia, a sociologia, a processo. Ele era versado em várias áreas do direito, e ele, ao demonstrar tamanho talento de comunicação, no final, como eu mencionei, da sua trajetória enquanto docente da Faculdade de Direito do Recife, ele é elevado à condição de professor catedrático. Mas ele morre, não apenas na miséria, como ele morre sem o devido reconhecimento. Conta André Melo que apenas um professor compareceu ao seu enterro. No entanto, anos depois,
a geração de alunos formadas, professor Otávio Lobo, talvez o maior campeão de paranifados da Faculdade de Direito do Recife, da sua história. A partir de 1972, todas as placas estão lá, o nome de Otávio Lobo, inclusive da minha, professor. Inclusive, na época, o senhor era o diretor da Faculdade de Direito do Recife, substituindo também o grande diretor Marx, o nosso penalista Romualdo Marx. O fato é que, anos depois, a geração dos alunos, dos discípulos de Tobias Barreto, entre eles Martim Júnior, Clóvis Bevilacqua, Gilberto Amado, entre tantos, passou a dar o devido reconhecimento ao seu mestre. E a casa passou a ser designada Casa de Tobias. E tão bom que foi assim. Porque se nós tivemos tantos grandes nomes, que inclusive superaram Tobias Barreto em termos de responsabilidade de cargos que ocuparam, como o Barão do Rio Branco. Imagine uma casa que foi casa que abrigou o Barão do Rio Branco, o maior diplomata que o Brasil já produziu, o homem que conseguiu, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, formatar as fronteiras que o Brasil tem hoje. Do norte ao sul, o Barão do Rio Branco foi aluno da Faculdade de Direito do Recife. E veja, difícil é saber quem foi o maior dos diplomatas, porque não apenas o Barão do Rio Branco foi aluno da Faculdade de Direito do Recife, mas também Joaquim Nabuco, talvez o maior dos intelectuais pernambucanos. Eu recomendo, inclusive, para todos os alunos presentes, a leitura do clássico Minha Formação, de Joaquim Nabuco. A maior biografia, autobiografia, escrita na língua portuguesa. É, portanto, uma obrigação de quem foi e quem é aluno da Faculdade de Direito do Recife conhecer a obra de Joaquim Nabuco, a partir de como ele, no final da sua vida, ele conta como foi que ele se transformou em Joaquim Nabuco. Esse aqui, porque Joaquim Nabuco nem sempre existiu. Joaquim Nabuco, no final da vida, ele é capaz de dizer como Joaquim Nabuco se transformou em Joaquim Nabuco. Algo que, se nós fôssemos falar em cultura popular, pop, música pop, seria a mesma coisa de perguntar a Paul McCartney como foi que ele se transformou em Paul McCartney. O fato é que Joaquim Nabuco foi também ex-aluno da Faculdade de Direito do Recife e ocupou grandes cargos. Ou Epitácio Pessoa, que também foi presidente da República, e por que a casa não prestigiou ou não escolheu alguém que tenha ocupado um cargo, e sim um intelectual? Porque este é o espírito sempre vivo da Faculdade de Direito do Recife. É o apego ao intelecto, é o apego ao debate, ao pluralismo, a luta pela liberdade, a luta pelo contraditório, a preservação, vereador Renato Antunes, do que há mais importante numa democracia, que deve vir a partir da casa que forma juristas com o compromisso da manutenção do direito. Portanto, a escolha não poderia ter sido a melhor. Nós prestigiamos, nesta manhã, a Faculdade de Direito do Recife, nós celebramos a sua história, tão rica história. Eu poderia sentar aqui e contar dezenas de casos, inclusive sobre Assis Chateaubriand, personagem mais interessante ou polêmico da história do século XX no Brasil. Não pode existir. Como foi que Chateaubriand
ele formou o seu império de comunicação, aluno da Faculdade de Direito do Recife. Inclusive, um fato interessante, Assis Chateaubriand, recentemente saindo da Faculdade de Direito, foi disputar uma causa contra Epitácio Pessoa, no Supremo Tribunal Federal. Assis Chateaubriand representando os Lundringens, a família Lundring, os seus negócios. E na disputa, vereador Hélio da Guabiraba, fato interessante ocorre. O jovem bateu o antigo presidente do Supremo Tribunal Federal, Epitácio Pessoa. E passando nos corredores, Assis Chateaubriand, meio que constrangido, encontrando o mestre, Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa diz: grande vitória, Assis. E ele disse: a vitória não foi minha, a vitória foi de Umbuzeiro, porque ambos nasceram em Umbuzeiro, na Paraíba. Ambos, coisas também, fato absurdo. Não dá para explicar, dois grandes monstros da história do Brasil, nascidos numa pequena cidade na divisa do Brasil, aliás, de Pernambuco. O Brasil também é Pernambuco, né? A divisa entre Pernambuco e a Paraíba. E nesse caso, Assis Chateaubriand chegando e passa a ser, inclusive, o grande nome da política no Brasil naquele momento, inclusive vem a ser senador, assim como também foi Epitácio Pessoa, pela Paraíba. O fato é que eu poderia aqui narrar diversos fatos, fatos tão interessantes e tão importantes para a história do Brasil, que iria fazer com que a gente não tivesse a vontade de largar esse recinto. Ou melhor, tivéssemos a vontade de sairmos daqui para atravessarmos a rua ao prédio, ao palácio da Faculdade de Direito do Recife, inaugurado em 1911, cuja primeira turma deu ao Brasil Pontes de Miranda. Outro grande nome da Faculdade de Direito do Recife. Quem não conhece o Salão Nobre da Faculdade, vale a pena. Dito isto, senhor presidente, caminhando para as conclusões, a questão agora não é acerca do passado glorioso, é acerca do futuro incógnito. O que fazer para preservar esse legado? O que fazer para que a Faculdade de Direito do Recife ela continue sendo o maior celeiro de talentos para o Brasil nas questões relacionadas ao direito? Não apenas ao direito, mas à cultura de uma forma geral. O que fazer? Este é o nosso grande desafio. E eu tenho certeza que este futuro, ele está entregue, vereador Ivan Moraes, antes que Vossa Excelência desapareça do recinto. Este futuro está entregue nas mãos do diretor Francisco Queiroz. Que responsabilidade do nosso professor em comandar esse processo de restauração da Faculdade de Direito do Recife. Pense que não é fácil. Não é fácil. Manter um prédio de 1911, mais um prédio do século XIX, 1890, o projeto inicial, 1889 eu acredito, não é tarefa fácil. Exige-se muitos recursos. É preciso que a Faculdade de Direito do Recife ela tenha o devido amparo, não apenas do governo federal, quem é responsável pelo prédio e pela instituição, na medida em que, quando num determinado momento surge
e também da Faculdade de Direito do Recife, magnífica reitora, surge da Faculdade de Direito do Recife a Universidade Federal de Pernambuco, que é a sua instituição mais antiga da universidade, graças a Joaquim Amazonas, também um ex-aluno da faculdade. A responsabilidade de manter este patrimônio é do governo federal, mas não é apenas do governo federal. É preciso que a sociedade também cumpra seu papel, senhor presidente. Que as outras instituições também procurem apoiar, ajudar na manutenção desse patrimônio imaterial do povo brasileiro. Mas não apenas do povo brasileiro. Porque o que é produzido nesta casa, o que foi produzido nesta casa, vem transcendendo em muito apenas os limites territoriais de Recife, de Pernambuco, do Brasil. É preciso que a gente tenha, portanto, neste momento, uma postura pragmática, Luiz Otávio, pragmática. Como nós podemos ajudar a Faculdade de Direito do Recife? Como a Fundação Joaquim Nabuco, que Vossa Excelência preside, inclusive carregando o nome de um ex-aluno da Faculdade de Direito, como a Fundação Joaquim Nabuco, ela pode contribuir para que esta instituição permaneça orgulhando a todos. Como a Universidade Federal de Pernambuco, neste momento, magnífica reitora, pode acelerar o processo de recuperação, porque obras são urgentes, inclusive porque corremos o risco de perdermos o acervo da biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, um acervo que poderia estar nas maiores universidades do Brasil ou do mundo. Poderia estar o acervo na Universidade de Harvard ou em Lisboa. Este acervo é um acervo que precisa ser preservado. Inclusive, o servidor público mais antigo em exercício das funções está aqui presente. Eu acho que ele ainda guarda a minha ficha como leitor da faculdade, da biblioteca da faculdade. É preciso que a gente proteja esta biblioteca, esta instituição. Como é que o Conselho, também professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Ricardo Chaves, como o Conselho de Educação pode dar uma parcela de contribuição? E ao meu amigo, o conselheiro federal Eric Cial, como a OAB, ela pode dar a sua contribuição? É preciso que a sociedade, ela entre novamente, numa postura pragmática, em defesa desta instituição. É preciso que a gente tenha os recursos, o devido cuidado, porque se as escadarias desabarem, não há mais o que fazer. E lá elas estão apoiadas para que elas não caiam. É preciso que a gente tenha a devida dimensão da responsabilidade com o maior patrimônio da ciência jurídica, da política, tudo combinado, das ciências que o Brasil tem em termos de história do ensino superior de Pernambuco. Então, senhor presidente, para encerrar, eu agradeço a presença de todos e aqui me sinto com o dever cumprido de dar o pontapé inicial para que aqui da Casa José Mariano a gente possa ajudar na articulação necessária, inclusive da sociedade civil. Quantos ex-alunos saíram da Faculdade de Direito do Recife e que hoje vivem muito bem e que poderiam dar uma contribuição para que a Faculdade de Direito do Recife ela volte a ser ou mantenha-se sendo esta grande casa que nós aprendemos a denominar e graças aos alunos de então chamar de Tobias Barreto. Muito obrigado, grande abraço. Para mim foi uma grande honra ter sido responsável por uma solenidade tão importante como esta. Muito obrigado.